Olá, bem-vindo ao Watch, eu sou o Bruno e hoje eu vou explicar para vocês como funciona, como foram criadas e para que foram criadas as memórias DDR. Primeiro, o que é memória DDR? A memória DDR é o padrão que substituiu as memórias SDR, SD-RAM, mais conhecidas como memória CD-RAM ou ainda como memória DIMM, e ela foi muito bem recebida pelo mercado, porque ela permite que dois dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Basicamente, uma DDR é uma memória do tipo SD-RAM que permite que dois dados sejam transferidos no mesmo tipo de clock. Então, teoricamente, um módulo de memória do DDR é duas vezes mais rápido do que um SDRAM comum. O surgimento dessas memórias veio com a chegada do Pentium 4. Até o Pentium 3, a taxa padrão do Frontside Bus, que é o FSB, que seria a velocidade no qual o processador se comunica com a memória RAM, era de 133 MHz, equivalente a 1064 MB por segundo. Com a chegada do Pentium 4 e do AMD Athlon, o FSB dos processadores passou a ter muito mais velocidade, enquanto que as memórias continuavam no padrão de frequência com 133 MHz. Nisso via que o computador não conseguia aproveitar todos os recursos do processamento com os novos processadores, assim os fabricantes tiveram que bolar um jeito de criar umas memórias mais fortes que pudessem atender a demanda dos novos processadores. Com isso, o Pentium 4 e o AMD Athlon foram os dois processadores que basicamente obrigaram o surgimento dessas memórias que fossem capazes de operar com o dobro de frequência. Foi mais ou menos nos anos 2000 que surgiu o DDR. Muita gente acabou chamando o DDR apenas de DIMM, que seria Dual Inline Memory, módulo de memória em linha dupla, porque era a principal característica que diferenciava o DDR das antigas memórias, e elas tinham 184 contatos metálicos. O aspecto físico da memória DDR é muito fácil de distinguir de uma memória SDR. As memórias DDR possuem apenas uma divisão no encaixe do módulo. Além disso, as memórias DDR utilizam 184 pinos, enquanto a SDR utiliza apenas 168. Para finalizar, você pode considerar que o DDR foi uma solução que amenizou o fato das memórias não acompanharem a velocidade dos processadores. Com isso, ele transfere o dobro de dados por vez em relação a um SDR. Sendo assim, num exemplo, 3.200 MB por segundo com uma SDR podem se tornar 6.400 por segundo com uma DDR. Tendo em vista todas essas evoluções, obviamente as memórias DDR tiveram uma grande aceitação no mercado. Mas como a evolução da tecnologia não para, especialmente quando se refere a processadores, novos padrões tiveram que ser lançados para acompanhar as velocidades dos chips dos processadores mais atuais. Lançaram mais processadores que forçaram criamentos de memórias mais fortes, e com isso veio a memória DDR2, DDR3, DDR4, que você vai saber em outros tópicos ou clicando aqui no canal.